Olá, pessoal. Eu sou a Ana Almeida, eu sou fonoaudióloga e sou cuidadora do método A Chave pro 120. Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês para falar de um assunto muito importante. Bom, hoje a gente vai falar o que nós não podemos errar quando a gente percebe que o idoso está ficando esquecido. Eu escuto muito na minha prática no dia a dia, nos meus atendimentos presenciais, nos online. Também escuto muitas histórias, né, de amigos, de conhecidos, vizinhos, parentes. E já vi os meus próprios pacientes me contando essas histórias de erros que eles cometeram e que trouxeram desfechos ruins, né? Esses erros trouxeram complicações para essas famílias, não só para o idoso, quanto para o cuidador. Complicações, Ana? Como assim um erro meu pode trazer complicação? Bom, vamos lá. Se eu tenho um familiar idoso e alguma coisa no meu cuidado não é bem feito, isso vai prejudicar a vida do idoso. Certo? Pode prejudicá-lo de alguma medida. Só que se sou eu que cuido, ou eu que assessoro esse idoso, é meu familiar, tudo que ficar mais difícil para ele vai me demandar mais atenção. Então, quando tudo pro idoso começar a ficar mais difícil, quer dizer que alguém vai ter que auxiliar mais essa pessoa. E é você que cuida dele. Então, quando eu digo esses erros vão prejudicar o idoso, a saúde dele, e vão fazer a sua vida um pouquinho mais difíceis, tá? Bom, você vai poder ver, depois que assistir esse vídeo, se você está fazendo ou já fez alguma vez uma desses 3 erros que eu vou contar. Se já viu alguém fazendo também, né? Porque aí tem a chance de você perceber e mudar a forma como você faz e olhar tudo de um jeito diferente, tá bom? E aí você pode modificar o seu comportamento e cuidar ou interagir da melhor maneira, facilitando o cuidado para você e deixando o idoso mais saudável. Muito bom. Bom, pessoal, a gente está falando de 3 erros que a gente não pode cometer quando o idoso está ficando esquecido. A gente já sabe que o esquecimento, tem outros vídeos falando de esquecimento, depois vocês podem correr lá nos meus canais para dar uma olhadinha. Vocês sabem que o esquecimento, ele é uma condição que fica mais frequente com o envelhecimento, tá bom? Mas é diferente uma condição ficar mais frequente do que ser normal. O idoso pode ficar um pouco mais esquecido, tá? Faz parte do processo de envelhecimento. Mas quando isso afeta a vida dele, afeta a independência dele, a maneira como ele faz as coisas sozinho, aí é sim um ponto pra gente ter atenção. Por quê? Porque isso pode trazer muitas complicações para o idoso. Por exemplo, bom, eu esqueci um aniversário, isso prejudica a minha vida? Eu esqueço o aniversário o tempo todo, gente. Isso prejudica a minha vida? Não prejudica. Se eu vou no mercado, não levo uma lista, compro várias coisas e esqueço um item ou outro, isso é comum, né? A gente faz isso. Mas alguns esquecimentos não são tão comuns assim e a gente deve prestar atenção. Então, um erro muito perigoso que a pessoa que está cuidando do idoso, quando eu digo a pessoa que está cuidando, eu vou dizer assim, vamos supor, eu tenho um pai e uma mãe que moram numa casa e eu sou o filho que vou visitá-lo periodicamente ou ligo.
eu não tô cuidando no dia a dia, mas eu sou responsável por essa pessoa, tá? Então, posso dizer até diferente, que o seu familiar, então se você tem um familiar idoso, qual é um erro que você não pode cometer se tratando de esquecimentos? É não dar bola pro esquecimento. É achar que o esquecimento é normal. Então, olha só. Eu já vi muitas histórias acontecendo, eu vou dar até alguns exemplos para ver como fica fácil de entender. Então, eu tenho lá meu pai, minha mãe, meus pais idosos que moram na casa deles. E eu sou uma filha que liga ou que visita, tá bom? Então, eu vejo que meu pai ou minha mãe estão ficando... Meu pai, vamos supor, tá ficando esquecido. Eu acho que é normal. E aí, eu não me preocupo. Coisa da idade mesmo, ficar esquecido. Não, é assim mesmo. Idoso é esquecido, né? Velhinho é esquecido. E largo isso pra lá. E... ok, vida que segue. Só que nesse meio tempo, se esse esquecimento, ele tá mais... ele não é um esquecimento de aniversário, de coisas simples. O que ele pode afetar? Se esse meu familiar é uma pessoa que faz as coisas sozinha, então o que pode acontecer? Ele pode se perder. Então eu já vi pessoas que saem de casa para fazer uma determinada atividade, esquecem no caminho o que foram fazer, de repente não reconhecem direito o lugar onde elas estão, ficam ansiosas, ficam perdidas, tentam ligar para alguém, às vezes não conseguem, porque vocês sabem que a tecnologia, nem todos os idosos lidam bem com a tecnologia, né? E aí vão ficando ansiosos, começam a ficar confuso, agitado, pode ser atropelado, pode parar mais longe de casa ainda, pode pedir ajuda para uma pessoa que não é legal, pode passar mal, pode se sentir mal. E isso, gente, não é incomum de acontecer, tá bom? O idoso se perder acontece demais. Por quê? Porque é de uma hora para outra. Quando o processo de esquecimento está acontecendo e ninguém percebe a tempo de tratar, ele evolui. E aí, se ele evolui, você nunca vai conseguir saber se um dia o seu familiar vai se perder. E aí ele pode se machucar, né? Quer dizer, tudo isso porque você não deu atenção a que os esquecimentos estavam ficando piores. Você ignorou essa informação dos esquecimentos, achou que era normal. Uma outra coisa muito, muito perigosa também é com relação a medicamentos. O idoso toma medicamentos, às vezes para pressão, às vezes para diabetes, às vezes para colesterol, às vezes para dormir, ou enfim. E se o idoso toma 2 comprimidos para dormir? E fica um pouco tonto, zonzo, quem já tomou esses medicamentos sabe que isso pode acontecer. E se o idoso confunde os horários da medicação, esquece que toma 2 vezes, se ele esquece o remédio da diabetes, se ele esquece de medir a insulina, se ele esquece o remédio da pressão, ele pode ter um AVC, ele pode ter uma convulsão. E aí o estado geral dele vai piorar. Ele pode ser hospitalizado, os cuidados que você oferece para ele podem ter que ser mais. Porque imagina, se eu tenho uma pessoa idosa que mora em casa, sozinha, mas que tá esquecido. Uma coisa é eu cuidar de uma pessoa que faz tudo sozinha. A outra coisa é eu ter que ficar no hospital, internado com ele, porque ele tomou remédio a mais e passou mal. Então veja bem como isso é sério, né? Tudo decorrente do fato de eu ignorar, de eu não dar importância para os esquecimentos, tá bom? Bom, esse é o erro número 1. O erro número 2 é
deixar o idoso muito sozinho. Então, se eu sou um familiar, um filho, um neto que visita esporadicamente, ou visito muito pouco, essa pessoa vai ficando sozinha. Esse sentimento de solidão, ele é um sentimento que os idosos relatam muito, né? Então eu trabalho muito com idosos, alguns moram sozinhos com cuidadoras em suas casas, outros moram em residenciais e eles se sentem sozinhos. Eles sentem falta da família, de interagir. E quando o idoso começa a sentir essa solidão, isso pode desencadear outros sintomas depressivos que pioram os sintomas de memória. Então, a depressão e a memória estão muito próximas, tá bom? A depressão influencia muito na memória, tá? E aí você imagina, aquele idoso fica o tempo todo em casa, sozinho, sem ninguém. Que assunto também que ele vai ter? Se ele tá com algum esquecimento, sem nenhuma atividade, vocês concordam que isso vai ficando cada vez mais forte? Vai ficando mais difícil para ele, porque ele não tem nada para se lembrar, porque nada acontece. Então, todas essas questões, elas são uma bola de neve, elas vão crescendo. Enquanto mais sozinho ele fica, mais solitário, mais deprimido, mais esquecido. E aí chega um ponto que ele pode se sentir mal com o esquecimento dele, e aí ele pode não querer mais sair para interagir. E aí a pessoa vai ficando muito reclusa, e aí a questão cognitiva toda vai piorando. Enquanto menos interação com outras pessoas eu tenho, menos conversa, menos brincadeira, menos risada, menos atividade, menos estímulo, a tendência é que meu cérebro piore, tenha menos funções, que ele resolva as coisas mais devagar. Então, um idoso que fica só sem estímulo, a tendência é que uma síndrome demencial avance mais rapidamente do que aquele que eu tenho interação e que tem uma rotina bem estabelecida e que tem estímulos e que tem vida ainda, né? Porque a demência, o Alzheimer, ele não é uma sentença. Ele não é. A gente tem que escolher o que a gente vai investir nesses casos, né? Tá dando para entender? E aí, pessoal, eu sempre falo, né? Lá nos comentários vocês podem perguntando, tirando as suas dúvidas com relação ao assunto do vídeo que nós estamos falando, mandando as perguntas, mandando sugestões de vídeos, de dúvidas que vocês têm. Eu não queria saber um pouco mais disso. Fala, grava um vídeo mais sobre isso. Eu vou lá anotando para poder atender as necessidades de vocês. Legal. Falei do primeiro erro, que é ignorar a situação, achar que não tem problema, ter o esquecimento. Falei do segundo erro, que é solidão, deixar o idoso muito sozinho, sem estímulo, tá? Deixar ele lá sem fazer nada. E aí eu vou lembrar também, eu vou até acrescentar uma outra coisa aqui. Se eu já tenho uma pessoa que acompanha esse meu idoso, se meu pai, se minha mãe, meu avô, que já fica lá, alguma funcionária da casa, a gente precisa instruir essa funcionária. Ela precisa realmente ser uma pessoa ali, que interage, que tenha uma função de cobrar que o idoso interaja com ela, retorne alguma coisa. Ela não pode ser uma companhia que fica o tempo todo calada. Ela tem que ter uma função ali dentro. Mas isso aí, de maneira geral, é assunto para um outro vídeo, porque tem bastante coisa pra gente falar disso. Bom, o terceiro erro que as pessoas cometem muito com os idosos é a ridicularização, é tirar sarro, é não ter paciência com a questão do esquecimento. E por incrível que pareça, isto acontece demais. Então, eu já vi muito isso acontecer, né? O idoso
conta a história e conta a história de novo. Aí você fala, pô pai, tá falando isso de novo? Já falou, já sei, fica repetindo as coisas, parece doido. Eu já cansei de ouvir essa frase e variações dela. Cansei. Por que isso? Às vezes a pessoa não fala de maldade. É meio um hábito, né? A gente fala com as pessoas assim, na linguagem popular, nas pessoas próximas da nossa família, a gente tem uma liberdade para falar assim. Só que às vezes isso para a pessoa idosa que tá percebendo alguma dificuldade, algum esquecimento, ela vai ficar um pouco sentida. Ela vai ficar um pouco chateada. E isso vai podar ela. Ela não vai se comunicar da mesma maneira que ela se comunicava antes. Se o tempo todo você lembrar a ela da dificuldade sobre um ponto de vista ruim, ela vai dar um passo para trás. E aí pode ser que ela não inicie mais tantas conversas, que ela não faça questão de muitas interações, que ela diminui, pare de falar e ela vá se isolando. E aí com esse isolamento cai lá no erro número 2 que eu já falei. Vai aumentando a dificuldade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando era criança, eu gaguejava muito. Às vezes, ainda hoje, se eu quero muito falar alguma coisa, eu tô muito ansiosa no momento de nervosismo, eu gaguejo ainda. Só que eu lembro que toda vez que eu ia falar alguma coisa para alguém, eu já ficava com medo de gaguejar. E às vezes antes de eu começar a falar, alguém virava para mim e falava assim, fala, mas fala sem gaguejar. Putz, se a pessoa falasse isso pra mim, eu já não conseguia falar uma palavra. Ou às vezes eu começava a contar alguma coisa e a pessoa falava assim, fala sem gaguejar agora. Respira, fala com calma e fala sem gaguejar. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a selecionar as vezes que eu falava as coisas. Eu dizia, eu quero muito falar isso, é muito importante pra mim falar, porque eu vou gaguejar, a pessoa vai tirar um sarro de mim, eu não vou nem falar mais nada. E não, pior, às vezes ainda acontecia, quando eu tava contando alguma história, a pessoa falava, se gaguejou é porque tá mentindo. Gente do céu, se vocês conhecem alguém que gaguejem aí, jamais façam isso com essa pessoa. Então, eu contei essa história porque é semelhante. Então, se cada vez que eu vou interagir com aquele idoso, eu comunico para ele de uma forma agressiva que eu percebi que há uma dificuldade dele e que aquilo lá é pejorativo, é ruim, quer dizer que ele tá ficando gagá ou mostra de fato a dificuldade dele de fala e de se recordar, vocês acham que ele vai continuar conversando? Não vai. Ah, então eu tenho que fingir? Não, não tem que fingir. Mas existem maneiras da gente falar diferente. Então, por exemplo, no meu caso, né, que gaguejava. Se eu via que a pessoa tava me olhando e esperando que eu falasse com calma, eu ia falando mesmo gaguejando. Que ela demonstrava que estava ali numa postura de aceitar o que eu ia falar. Ela tinha paciência de esperar. É a postura da pessoa que muda. Então, se eu tô com um idoso, meu avô, minha mãe, e ela tá tendo dificuldade de estar falando de novo, ela perguntou, você vai viajar esse final de semana? Eu falei, esse não, mas o próximo, dia 10, eu vou viajar pra praia. Daqui a pouco ela pode perguntar de novo. Eu não vou dizer pra ela, mãe, você já perguntou isso, já falei que o dia 10 eu vou viajar. Aí você fala, não, ó, esse aqui eu não vou viajar, mas o próximo, dia 10, eu vou. Se ela perguntar de novo, eu posso responder de novo. E aí eu posso falar, eu posso dar dica, né? Eu posso ajudar ela a entender. Eu não preciso necessariamente comunicar que ela tá se repetindo de uma maneira bruta, né?
Eu acho que eu já falei isso. Já falei que eu vou dia... E aí pode ser que ela consiga retomar, tá bom? Então, tudo é a maneira como você coloca as coisas para essa pessoa. É claro que em determinado momento, então, por exemplo, se um familiar meu tá tendo dificuldade para lidar com as coisas de banco, eu preciso achar um jeitinho de comunicar isso para ele. Então, tipo, mãe, eu tô vendo que a senhora tá tendo um pouco de dificuldade, porque às vezes esses negócios de banco são difíceis, né? Essas máquinas de banco, as pessoas que atendem não são tão claras. Eu acho melhor ajudar a senhora. Vamos anotar as coisas em algum lugar pra gente não esquecer? Então, não é que você vai dizer a ela que a senhora não sabe mais tomar conta de banco, eu me dá aqui o seu cartão e eu vou resolver. Não é assim, isso é uma maneira agressiva de se fazer, né? Eu posso auxiliá-la, tá bom? Posso auxiliá-la, eu posso passar para ela que eu estou vendo alguma dificuldade, mas mais importante que isso é eu passar a minha vontade de auxiliar e sem tirar dela a autonomia que ela ainda tem. Isso em tudo, gente. Tudo relacionado com o idoso. Eu sempre vou ajudar, mas eu não vou tirar a autonomia que aquela pessoa ainda tem de fazer, tá bom? Então, se ela não precisa que eu dê banho nela, eu não vou começar a dar. Eu só vou fazer isso quando eu ver que ela precisa, tá bom? Bom, tá bom, Ana. Falei aí dos 3 erros que a gente não pode cometer para prejudicar o idoso, prejudicar a gente também, que é familiar, que cuida, enfim. Mas como é que eu vou saber quando esses esquecimentos estão normais ou não estão normais? Então, vendo esses vídeos que eu faço no meu canal, ouvindo dicas de fontes que estão dizendo, tá? A gente vê muitas pessoas por aí na internet fazendo copia e cola de posts que não são informações legais. Então, pesquisando, observando o seu familiar. Então, quando você estiver na casa do seu familiar, que é idoso, observa ele. Presta atenção nas coisas que ele faz, como ele lida com as coisas. Observa se ele está fazendo alguma coisa na cozinha ou se preparando para sair, se ele tem dificuldade nessas questões ou não. Tudo isso vai te dando uma ideia e a frequência disso. Então, todas as vezes a pessoa está muito esquecida, ou você está percebendo nas suas visitas ou no seu convívio que algumas coisas estão se repetindo, aí é o momento de você ficar atento. E se você busca informação, tem informação, você vai saber exatamente quem procurar e o que relatar para esse profissional. Por quê? Porque é importante você ver se esse esquecimento está dentro do normal ou se ele está piorando e já procurar atividades que melhorem, mudar atitudes que você tem e precaver o ambiente para que não aconteça riscos. Então, se eu estou vendo que o meu familiar está muito esquecido e tem remédio demais na caixinha, eu vou pensar, putz, será que ele está tomando todos os remédios? E eu já vou resolver isso. Como eu posso fazer para resolver isso? Então, você pode bolar um sisteminha lá, de marcar os medicamentos, de separar os medicamentos ou acionar alarmes, enfim. Tem muitas formas de se fazer isso, né? Nas minhas aulas eu coloco bem isso, essas técnicas todas. Procura dar a você esses medicamentos, né? Nos horários que podem. Por exemplo, tinha uma vizinha nossa, que foi nossa vizinha lá onde os meus pais moram muitos anos, mais décadas. E a minha mãe era muito amiga dela. E ela morava sozinha. E ela estava esquecendo de tomar os remédios, que a minha mãe visitava ela quase todo dia. E via que os remédios estavam ficando embaixo da cama dela. E ela não estava comendo. Ela esquecia de comer. Então, o que a minha mãe fazia? A minha mãe, todos os dias na hora do medicamento, saía da nossa casa,
Atravessava, ia lá no prédio dela e ia dar os medicamentos para ela, entendeu? E guardava depois os remédios para ela não tomar de novo. Então, quando eu vejo que isso está acontecendo, eu preciso tomar uma atitude para que a pessoa continue comendo, continue bebendo, continue tomando os remédios e não saia sozinha. Então, no caso dessa senhora, que foi nossa vizinha há muitos anos, a minha mãe fazia esse papel, né? De levar um lanchinho para ela, de levar ela no médico quando tinha necessidade, Os porteiros sabiam que ela não podia sair só, se eles saíssem só, ela fosse tentar sair só, ligavam para minha mãe. Então tem um monte de coisas que a gente pode fazer de cercar tudo isso aí, tá? Então presta atenção, não jamais ignore esses esquecimentos, porque a pessoa pode sair com um cartão, com uma coisa de banco para fazer uma atividade, se esqueceu o que está fazendo, pedir para alguém ajudar e essa pessoa usar de má fé. A pessoa pode se perder na rua e se machucar. A pessoa pode esquecer de tomar algum medicamento ou tomar algum medicamento duplicado e passar mal. A pessoa pode esquecer de beber água, de se alimentar. Falando em beber água. Tá? Então, percebendo essas alterações, você que está próximo ou que é familiar, já desenvolve maneiras. Então, será que é seguro aquela pessoa permanecer sozinha o dia todo? Como eu vou resolver esse problema? Né? Vai ter uma cuidadora, eu vou auxiliar, as pessoas vão se revezar, Como que a gente pode fazer? Existem muitas maneiras de administrar, mas a gente tem que perceber essas maneiras, essas necessidades e agir o mais rápido possível. Sempre conversando com o idoso com gentileza e cuidado, gente. Sempre. Isso é muito importante. É muito importante. É diferente você aceitar. Imagina você como idoso ser tirado de você a sua casa. Sempre tive a minha casa. De repente a pessoa quer... Ah, não, mãe, você não vai mais morar na sua casa, você vai morar lá no quartinho do meu apartamento. Ninguém vai ficar feliz com isso. Às vezes é a única solução que tem, às vezes é. Mas vamos colocar essa situação para o idoso de uma maneira gentil, mostrando para ele o que vem acontecendo para você ficar preocupado. Por quê? Porque daí ele vai entender que tudo que você está fazendo é uma questão de cuidado e não uma questão de tirar dele o que ele tem. Certo? Entendido? Não é fácil, né? As pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso. Eu só digo sempre que perguntem. Busquem informações sobre as coisas, perguntem para as pessoas, pesquisem em bons lugares. Tem canais, tem pessoas que sabem disso, perguntem aqui, para você entender o que acontece com o seu familiar idoso e poder ajudá-lo e se ajudar, porque imagina se você percebe que o seu familiar está ficando esquecido. Um belo dia ele sai de casa, ele se machuca e você vai ficar pensando, puxa, podia ter visto isso. Então, não deixe uma coisa acontecer, não deixe um problema ficar grande, antecipe o problema. É justamente por isso que eu quis criar esse vídeo para vocês, para trazer esses 3 erros que eu falei hoje, que não podem ser cometidos, que é ignorar o esquecimento, achar que não tem problema, que é normal, deixar o idoso muito tempo sozinho, tá? E ridicularizar o idoso, ter um tipo de comunicação que não é legal, que não é gentil. Então, quando você vê aquela pessoa lá, que é seu familiar, apresentando esquecimentos ou alguma dificuldade, lembra dessas 3 coisinhas. Se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber quando saem vídeos novos, tá bom? E encaminha para pessoas que você conhece, que tem familiares idosos, e hoje eu digo que é quase todo mundo,
né? Porque, por exemplo, as pessoas que têm mais de 40 anos, todas elas estão com familiares idosos já. E as que são mais novas têm avós. Então, todo mundo conhece uma pessoa idosa. Então, curte, compartilha com alguém esse vídeo, faz os seus comentários aqui. Também entra lá no Instagram, no meu canal. Tem bastante material lá para vocês aprenderem, conhecerem mais sobre o envelhecimento. E até o próximo vídeo.